Boa noite, bem-vindos a mais um podcast GRX. Hoje estamos aqui com Rafael Ítalo Teixeira. Boa noite, Rafa. Boa noite. Estamos aqui também com Hugo Macmillan. Boa noite, Hugo. Boa noite. Pessoal, hoje esse vídeo, esse podcast, ele é uma continuidade do vídeo que a gente produziu anteriormente, que fala sobre as 5 etapas fundamentais para se corrigir o problema dos resíduos em qualquer cidade do Brasil. O que acontece é que depois que a gente desenvolveu aquele podcast, assistiu aquele podcast, apresentamos para várias pessoas no setor, a gente ficou pensando, essas 5 ações fundamentais, essas 5 etapas fundamentais, elas vão gerar algumas reações. E aí a gente veio discutindo durante toda a semana quais seriam as reações fundamentais das 5 etapas fundamentais. E aí a gente chegou à seguinte conclusão que gerou esse podcast aqui, com as 12 reações de mercado causadas pelas 5 etapas fundamentais dos resíduos da construção civil. Então, para a gente discutir aqui, a primeira etapa seria o combate ao descarte irregular. Parece óbvio, é o que a gente falou lá, inclusive, naquele podcast, só que esse combate ao descarte irregular, ele acaba viabilizando o beneficiamento do resíduo. E aí eu queria que você comentasse, Rafa, essa reação especificamente, o porquê que o combate do descarte irregular acaba viabilizando, né, o beneficiamento do resíduo da construção civil. Combatendo o descarte irregular, isso irá atrair empresários dispostos a inovar, empresários dispostos a investir em soluções para resíduos. Tá? E uma das soluções que hoje tem viabilidade econômica, que funciona, é o beneficiamento de resíduo, transformando o resíduo em agregado. Tá? Então, se não tem descarte irregular, ou seja, a gente não tem que concorrer com ponto viciado. Para quem não sabe, ponto viciado é um local, numa via, por exemplo, que tem descarte irregular. Tá? Então, acabando com esse problema, atrai empresas, aumenta o número de agregado reciclado. E aí, na verdade, só para a gente se aprofundar um pouco nesse tema, ele acaba viabilizando o beneficiamento porque ele atrai empresários para o setor. Sim, esse é o principal motivo, que vai vir usinas para a cidade. E aí outros reflexos é que também vai ter mais resíduo para ser tratado. Então você vai ter mais matéria-prima, teoricamente, para esses empresários também, certo? Exato. Isso vai atrair as empresas. E aí, atraindo as empresas, tendo mais resíduo, essas empresas conseguindo produzir, não concorrendo com ponto viciado, também vai sobrar mais recurso, certo? Exatamente. Então, beleza. Essa seria a primeira reação aqui debatida. Hugo, você quer fazer algum complemento a isso? Não, perfeito. Então, beleza. Vamos para a segunda reação, né? Essa é uma reação que a gente, inclusive, é uma pauta do dia a dia, que o Rafa fala bastante, inclusive, quando vai falar sobre a Luca, né? Sobre uma das grandes missões da Luca. E eu acho que também é uma das pautas de uma missão, né? De várias usinas no país. Quando você fala em montar uma usina de reciclagem, naturalmente você fala em ter menos exploração de recursos naturais. E aí queria também o seu comentário a respeito disso, Rafa. Muito menos, na verdade. Muito menos exploração de recursos naturais. Nós estamos falando de tratamento de resíduos da construção civil. Construção civil, que é uma das atividades mais importantes da economia, a construção civil ela é a maior geradora de resíduo. Ela é a atividade que mais gera resíduo. E também é uma das atividades que mais exploram recursos naturais. Tá? Então, se a gente encontrou uma solução nessa área, o impacto que nós vamos causar é muito grande, um impacto positivo, no caso. Viabilizando o beneficiamento, que nós falamos numa pauta anterior, por ter todas aquelas ações, viabiliza o beneficiamento. Isso aumenta a produção de agregado reciclado esse que substitui o agregado natural que as construções extraem em grandes quantidades da natureza. Legal. E a gente sempre falou também, qual que é a importância disso, né? As pessoas têm a impressão de que nunca vai acabar pedra. Nunca vai acabar rochas e etc e tal. E é um recurso finito, né? Ele tem fim. Inclusive, isso é uma coisa que você sempre fala, né? Exato. Ele é um recurso
que tem fim, que as explorações ficam cada vez mais distantes, inviabilizando o uso, ficando caro. Exatamente. Influindo no custo final de uma obra. Exatamente. Isso tem até que envolve, acho que a gente vai tratar isso mais para frente, questão de mobilidade urbana, inclusive, tem que buscar areia muito longe, então isso diminui e muito a exploração de recursos naturais, porque a gente está falando de uma atividade extremamente impactante, uma atividade que impacta muito, que é a construção civil. O terceiro tópico que a gente vai entrar, e até fazendo o link que você acabou de falar, é justamente esse, é o terceiro impacto, que é a melhoria na mobilidade urbana, pois viabiliza a logística reversa em uma das atividades mais impactantes, a construção civil. Mas antes de falar da logística reversa, eu só queria voltar um pouco no recurso natural. Qual foi o comparativo logístico que você fez do recurso natural com... existe uma diferença logística para extrair recurso natural diferente dessa logística que... Eu não entendi muito bem essa passagem. Na verdade, como você disse, os recursos naturais eles não são infinitos, né? Eles são finitos. Então, hoje a gente tem grandes construções nas regiões mais adensadas, por exemplo, São Paulo e tal, e ali tem os portos, as mineradoras que extraem esse produto ali. Isso acaba e tem que ir cada vez mais distante. E aí, entendi. Eles têm que ir cada vez mais distante. Agora fez sentido. Então, na verdade, as mineradoras elas vão explorando os recursos locais e elas têm que entregar. E aí, sei lá, algum tempo atrás elas começaram a fazer essa atividade e estava tudo muito próximo das construções. E aí aquilo foi acabando, ela teve que ir cada vez mais distante. Se ela teve que ir cada vez mais distante, o custo operacional e logístico dela é muito maior, o combustível que ela vai gastar é muito maior. Exato. E até porque, o Rafa até me corrija, por favor, o estado de São Paulo tinha como grande produtor de areia aquela região de Jacareí, Arujá e tal. Foram avançando, só que a mancha urbana também foi avançando. E a mancha urbana que estava do lado de lá, a região de São José, toda aquela, veio vindo. Então, aquela área de extração acabou, não tinha mais como tirar dali. Então, vai-se para mais longe ainda. O que você chama de mancha urbana, Hugo? Mancha urbana é o crescimento das cidades, principalmente na área de populacional, né? Você pega uma região, você vê o tamanho do município, nem sempre é a mancha urbana, porque o tamanho do município tem área rural, uma série de outras classificações. A mancha urbana, você pega a cidade de São Paulo, ela praticamente, o tamanho do município é uma mancha urbana. Se você olhar no nosso mapa aqui atrás, Gustavo, no nosso estúdio, tem uma imagem do mapa e você vai perceber as manchas nas regiões mais populosas aqui. Né? E algumas regiões mais... que agora a gente tá mais adensadas, vamos dizer. Agora a gente está com iluminação ali, prejudica um pouco, mas... Legal. E até quando você viaja de avião, faz mais sentido ainda o que você está acabando de falar. Muito mais. Quando está viajando de avião, você olha, você vê aquele monte de verde e de repente você começa a ver realmente uma mancha lá de cima. Faz total sentido. Obrigado por colaborar com mais um conteúdo rico para a gente. Então, a gente se aprofundou um pouco em recursos naturais e agora, retomando o que a gente tinha falado da terceira melhoria aqui, é a melhoria na mobilidade urbana. E eu acho que uma das melhorias é justamente essa, que é a melhoria em comparação, né, com a extração dos minérios naturais, né, dos recursos naturais. E a outra é porque viabiliza a logística reversa. E o tal da logística reversa é até um tema polêmico. Todas as pessoas que a gente traz aqui e vai discutir em reunião, o Rafa fala bastante de logística reversa e a pessoa fala, mas o que é essa logística reversa? Então, antes da gente explicar o porquê que impacta, Rafa, você pode explicar o que é a tal da logística reversa, cara? Sim, e aqui nós estamos tratando de mais um impacto positivo e um grande impacto. Usinas que produzem agregado também são destino de resíduos. Né? A matéria-prima para a produção de agregado é o resíduo. Tá? Certo. A obra gera resíduo e consome agregado, seja agregado natural ou agregado reciclado. A obra não consome muito agregado reciclado hoje, por isso que explora tantos recursos naturais, pela falta do reciclado. Tá? Então, explicando na prática aqui o que é logística reversa, você vai lá, quebra uma calçada. Tá? Você quebrou a calçada, precisa
refazer a sua calçada. Por algum motivo teve que quebrar e refazer essa calçada. O caminhão que está indo coletar o seu resíduo, ele vai levar esse resíduo para uma usina que tem a areia que você vai precisar para fazer o concreto da sua calçada. Tá? Então o caminhão, quando for coletar, já leva a sua areia. Ele já tinha uma areia no estoque, né? Isso, de outro resíduo que foi beneficiado. E aí, claro, quando ele for lá coletar, ele já leva e já volta. É bem importante falar isso. A logística, ele não vai lá buscar o seu concreto, beneficiar, não é assim que funciona na prática, e devolver. Poderia ser, né? Mas é lógico que a usina está recebendo ali concreto de diversos geradores, de várias obras, então ela tem estoque de agregado reciclado. Quando ela for fazer uma coleta, esse caminhão ele já sai com areia, ele já sai com pedrisco, ele já sai com pedra, ele já sai com agregado reciclado para entregar para as obras. Então, o mesmo caminhão que hoje é muito comum ele sair vazio para fazer uma coleta, ele já leva o agregado reciclado. Em vez de 2 caminhões para fazer esse serviço, um caminhão só. Então, diminuímos pela metade o trânsito de caminhões nas obras nesse segmento. E fazendo uma analogia para o cotidiano do que você acabou de falar, é a mesma coisa que minha mãe virar para mim e falar assim: Gustavo, eu estou indo na casa da sua avó. E aí eu falo para ela: olha, mãe, já que você está indo na casa da avó, ao invés de eu ir lá também e eu preciso entregar uma calça para ela, já leva a calça e entrega para mim. Com isso, a gente economizou uma viagem. Eu não precisei ir junto com ela em outro carro. Já aproveitei a viagem da minha mãe e minha mãe entregou lá. É isso mesmo? É isso aí, Gustavo, ficou bem legal. E assim, olha o que acontece hoje e me falam se tem sentido. A sua mãe vai na casa da sua avó e a sua avó quer te mandar ali uns bolinhos de chuva, por exemplo. Volta, né? A sua mãe não traz, cara. Ela fala para você ir lá buscar. Ela chega na sua casa e fala: Gustavo, a sua avó quer te dar uns bolinhos de chuva, vai lá buscar. E você vai lá buscar tal. Ou então, você e sua mãe estão indo na casa da sua avó porque você quer comer o bolinho de chuva lá. E aí sua mãe pede um Uber, você pede o outro, cara. É isso que acontece hoje. Isso que acontece na prática no mercado de resíduo. Acontece hoje. A obra está precisando de areia, traz o resíduo na usina e não vai areia. Então, na verdade, só corrigindo, então, complementando a analogia. Então, para ser reversa, a minha mãe levaria a calça e traria o bolinho de chuva. E aí ela faria uma viagem só, ao invés da gente fazer 2 viagens aí ou mais aí, se a gente for parar para analisar. E aí é um caminhão a menos na rua, menos emissão de gases, menos trânsito, melhorando a mobilidade urbana. Boa. E lembrando, pessoal, que é uma atividade, já falamos isso no começo, é uma das atividades mais impactantes, é uma das atividades que mais gera resíduo e uma das que mais consomem recursos naturais. Então agora a gente explicou e deixou claro que é a tal da logística reversa. E aí, o porquê que a logística reversa melhora a mobilidade urbana, Rafa? Você pode elucidar isso de forma... Olha, uma redução significativa no tráfego de caminhões. Né? Então, o mesmo caminhão que está vindo com resíduo volta com agregado. Então, hoje usam 2 caminhões para esse processo, vamos usar 1. Então, diminuímos pela metade o tráfego de caminhões nas cidades. Como você vai ter mais matéria-prima para as usinas trabalharem, você precisa de um volume para gerar essa lógica reversa, né? Sem volume de resíduo recebido nas usinas, você não consegue viabilizar a lógica reversa. Na verdade, sem volume de resíduo não atrai nem a usina para a cidade. A cidade não tem nem destino sustentável. Então, o volume de resíduo atrai destino. Essa atração, os destinos chegando na cidade, temos uma alta produção de agregado reciclado. Com isso, temos menos exploração de recursos naturais e temos a logística reversa sendo aplicada, tendo viabilidade para ser aplicada. Então, uma coisa vai puxando a outra. Uma coisa vai puxando a outra. E é uma viabilidade ali que está muito óbvia. Hoje é isso que acontece mesmo. Você vai para a casa da sua avó, a sua mãe também, e vocês vão com 2 carros, cara. Vocês vão com 2 carros sem nenhum sentido. Não tem nenhum sentido para você estar indo com 2 carros, mas vocês vão. E hoje acontece isso na construção civil. E agora a gente vai para o quarto impacto. O quarto impacto é a aplicação do modelo de economia circular. E aí aqui até em outro podcast a gente falou que o Hugo, eu ouvi isso pela primeira vez da boca do Hugo. Então, Hugo, eu queria que você
explicasse exatamente o conceito de economia circular e por que nesse caso é possível aplicar esse conceito. Bom, vamos lá. O que é esse conceito relativamente novo aí de economia circular? É você basear todo um sistema de economia em, eles falam muito assim da política dos 3 R's, é reduzir, reciclar e reutilizar. E os resíduos da construção civil, eles são dos poucos resíduos que praticamente fecham em 100% essa nova mentalidade, essa nova modalidade de economia. Porque o Rafa mesmo falou, até inclusive, uma das ferramentas importantes para a economia circular é a logística reversa, porque mesmo que a construtora ou a obra utilize o agregado natural, ela vai gerar um resíduo. Esse resíduo vai ser transportado para uma usina, vai ser reciclado, vai voltar para a obra e vai ser novamente não seria o termo, mas vai ser utilizado ou na mesma aplicação ou em outra aplicação. Ou seja, você tem uma atividade, você gerou um resíduo, você descartou o resíduo, esse resíduo foi devidamente tratado, voltou para a atividade inicial. Ou seja, fechou um círculo de vida completo desse resíduo. Então ele volta para a mesma aplicação da onde ele gerou. Mesma aplicação ou para mesmo segmento, vamos dizer assim. Não necessariamente a mesma aplicação, mas mesmo segmento. Tá, Rafa, Gustavo, você tem algum problema? Não, tem. A gente, para ilustrar bem o que o Hugo falou, a gente tem algumas coisas que se destacam muito na empresa, porque a gente fica feliz ali, mostra que funciona. Então, apesar da gente entregar muito agregado reciclado, coletar muito resíduo, muitas obras já utilizam logística reversa. Uma coisa me chamou a atenção. Um tempo atrás, fornecemos agregado reciclado e artefatos de concreto para uma obra fazer uma portaria provisória. Tá? Então, a gente coleta o resíduo dessa obra, processa, foi devolvido para a obra areia, pedrisco e bloco de concreto, onde ela fez uma portaria provisória. Ao terminar uma determinada etapa da obra, eles demoliram essa construção, esse resíduo retornou para a nossa usina, onde foi processado e provavelmente retornou para essa obra e para outras obras aí. Então, isso resume bem, Hugo? Para ser até mais didático, uma das definições acadêmicas de economia circular diz que ela é um conceito estratégico que se assenta na redução, reutilização, recuperação e reciclagens de materiais e energia. Materializa-se na minimização da extração dos recursos naturais, na maximização da reutilização através da reciclagem, no aumento da eficiência e desenvolvimento de novos modelos de negócios. Ou seja, a partir de determinado momento, os empresários, os construtores vão ver que esse material reciclado pode gerar desenvolvimento de novos modelos de negócios. Muito, muito legal, cara. E o Rafa, a economia circular nesse exemplo que ele deu, nesse case, é uma economia que girou, foi dois círculos aí, vamos dizer, né? Chamou a atenção lá. E muito legal, cara. Isso acontece muito na prática, assim? Olha, Gustavo, a partir da hora que o mercado for regulamentado, não tem por que isso não acontecer. Não tem porquê. As obras, onde permite acontecer por uma questão de o mercado ser regulamentado, tem usina, temos agregado reciclado, temos transportador adequado. Isso já acontece com algumas obras. Nós aplicamos logística reversa em algumas obras. Então, acontece sim. O mercado se regulamentando, isso expande, tá? Isso vai para mais lugares. A própria uma organização, um órgão muito conhecido no nosso país atuante, que é a Confederação Nacional da Indústria, CNI, ela promove uma série de debates em todos os segmentos, né, sobre o papel das cadeias integradas na promoção de um futuro sustentável e batendo na tecla que a economia do futuro vai ser a economia circular. Então, isso, o empresário ou qualquer ramo de atividade que não pensar na utilização, na reciclagem, ele vai ficar
praticando uma coisa do século passado. A gente sabe que algumas atividades, a economia circular acaba não sendo viável por diversos fatores, né? Sim. O da construção, hoje, na sua visão, você vê algum motivo que ela não é aplicada? Uma barreira de entrada? Você vê alguma barreira para não se aplicar? Existem alguns materiais, vamos dizer assim, que já são regidos por leis, né, para fazer a logística reversa, que é uma das principais ferramentas. E ainda, veja bem, é diferente. Você fala numa reciclagem da latinha de alumínio, as pessoas não vão se importar se vão tomar uma cerveja ou um refrigerante numa latinha de um alumínio que foi reciclado, né? Mas é aquela discussão. A pessoa que vai falar, mas eu vou colocar um agregado reciclado na minha obra, eu estou pondo entulho na minha obra. Lembra que nós já conversamos? A palavra ainda popular entulho assusta um pouco. Tá tendo falta de Né? comunicação Falta de aí. comunicação e uma legislação mais atuante. Numa cidade que cumpre as 5 etapas, a logística reversa, não, Economia circular. a economia Economia circular, circular. ela é aplicada tranquilamente, concorda? Perfeitamente. Tranquilamente nessa atividade. Naturalmente. Não tem por que não aplicar. Não tem por O empresário vai buscar. Não é Vai só uma buscar. questão sustentável, Quem não é uma questão buscar financeira. vai ficar para trás, até por falta de não ter o apelo sustentável e porque financeiramente ele vai ficar para trás também. Sim, isso é legal, a gente recebeu alguns clientes, na verdade recebemos um cliente específico que a gente tem um plano especial, tem um preço diferenciado, gera economia financeira ali, né, para a obra, se ela participar do nosso programa de logística reversa. Então, se a obra tem uma usina na região da onde a obra é, se tiver uma usina nossa nessa região da obra, ela pode entrar no plano de logística reversa. O que é o plano de logística reversa? A gente faz um contrato de venda de agregados e de coleta de resíduos. São os 2 contratos para a mesma obra. Então, ela tem um preço diferenciado na coleta do resíduo e tem um preço diferenciado na compra de agregado. E aí, o engenheiro que estava junto com o pessoal da construtora perguntou o seguinte, ele falou, olha, mas a quantidade tem que bater... Ele quis dizer o seguinte, ele falou, se eu te mandar 1.000 metros de concreto e eu consumir só 10 metros de agregado, como vai fazer? Eu falei, não me importa, você vai ter a mesma condição. Ele, mas por quê? Porque eu tenho certeza que se eu te entregar 10 metros de agregado reciclado, você só vai querer ele depois, você não vai usar o natural. Então a gente não faz esse balanço de quantidade, porque ele só precisava conhecer. Fora que no teu exemplo, se ele não quiser os outros 990... A obra do lado quer. A obra do lado quer. Então, assim, tem viabilidade, não é uma questão, olha, eu vou fazer porque é sustentável, eu vou fazer porque tem viabilidade econômica, inclusive. Então, não tem por que não aplicar a economia circular. Aliás, tem sim. Só não aplica se a cidade não tiver regulamentação, se a cidade não fazer o papel dela. Se a não cidade... consegue, né? Não dá viabilidade para aplicar isso. Né? Exato. Se a cidade fizer o papel dela, funciona a economia circular ali. E a pessoa ela não precisa nem se aprofundar tecnicamente para entender esse conceito de economia circular ou logística reversa. Basta ela ouvir as 2 histórias que a gente contou. A primeira história da tia, da avó, e a segunda história da portaria. É uma história que não é uma ilustração igual a gente fez a história da tia, mas uma história real. É instintivo. Você olha isso e você fala, cara, não tem como isso não ser o futuro. Sim. Não tem como isso não ser o futuro. Tem sim, se a prefeitura não fazer o papel dela. A gente acha que ela vai fazer, então não tem como não ser. Sim, se a prefeitura cumprir o dever, vai ser. Exatamente, a gente espera que sim. É por isso que a gente está fazendo um monte de conteúdo aqui. E não estamos falando de uma... Isso é importante, a gente não está falando aqui de uma atividade qualquer. Uma atividade qualquer que eu digo que gera poucos impactos. Nós estamos falando de construção civil. Que é uma das principais atividades econômicas do país. Né? Exato. Então não precisamos nem entrar no detalhe que o impacto é muito grande. Está bem claro isso. Estamos falando da construção civil. Uhum. Legal, Rafa. Então, a gente pode dizer que a logística reversa é uma grande aliada da economia circular, né? Ela funciona muito bem esse casamento, né? Exatamente. E, consequentemente, mobilidade urbana funcionando muito bem. Legal. Então, É aquela... Sempre dizem, falam, olha, as empresas... Você vê essa discussão sempre, as empresas têm que abrir
próximo tem que abrir nos bairros, na periferia, ali próximo né, para evitar o trânsito, né, para melhorar a mobilidade urbana e tal. Empresas que você diz, qualquer empresa. Qualquer empresa, qualquer atividade, você escuta muito isso. Eu falo, olha, a prefeitura, eles incentivam, inclusive algumas prefeituras, né, acho que algumas prefeituras incentivam empresas a abrirem nos bairros para gerar emprego ali da região, para o funcionário não ter que se deslocar todo dia, o trabalhador deslocar todo dia para o centro da cidade, onde tem a maior concentração de empresas. Então tem incentivo. A gente tem aí uma grande chance aí de reduzir pela metade os caminhões desse segmento, de agregado, reciclado e coleta de resíduos. Tem uma chance grande de reduzir pela metade. Aplicando toda essa... Aplicando a logística reversa. Ô, Gustavo, só mais um detalhe que eu lembrei aqui agora. O caçambeiro transportador, ele é um grande vendedor de agregado. Toda obra que ele coleta resíduo precisa de agregado. Então, a gente tem muito caçambeiro parceiro que compra nosso agregado para revender. Legal. E ele aplica a logística reversa aí. Então vamos lá, pessoal. Vamos para o quinto impacto. O quinto impacto é a economia do dinheiro público, com limpeza do descarte irregular. E aí eu queria entrar num assunto, inclusive matemático, de um estudo que nós temos. Esse estudo, inclusive, se atualizou. A gente tem um estudo que a gente chamou de estudo conservador, para não assustar e achar que a gente está mentindo. E o segundo estudo, que é o estudo real. Vamos falar do estudo conservador, Rafa. Quanto custa um descarte irregular para a prefeitura hoje? Primeiro eu vou explicar o porquê. O resíduo descartado de forma irregular ali na via pública, que a prefeitura tem que ir lá limpar, ele já foi contaminado com resíduos orgânicos, por exemplo, com resíduos contaminados. Então, esse resíduo não passou e não vai passar por uma triagem. O que acontece com esse resíduo hoje? Ele é enviado para um aterro de classe 2A. Aterro esse que a taxa hoje desse aterro é de pelo menos R$120 a tonelada. R$120 a tonelada. Quando um transportador irregular coleta uma caçamba, cobrou para coletar da sua casa uma caçamba e descarregou na via pública, alguém tem que ir lá carregar. Então também tem o custo do carregamento, da coleta. Tá? Essa coleta geralmente é feita com máquinas, que não é barato, e se for com mão de obra, mais caro ainda. Tá? Então nós temos a coleta e a taxa de destinação que eu falei aqui. E ainda nós temos o transporte até esse aterro. Tá? Então, hoje a gente estima que uma tonelada de resíduo descartado de forma irregular custa de R$220 a R$300. Uma tonelada. No estudo conservador, que a gente inclusive tem nas nossas apresentações, é 220. Isso. Tá. 220 a tonelada. Então, uma caçamba vezes 4, R$880. R$880. E aí, uma caçamba normalmente no mercado, quanto custaria se fosse fazer no modelo tradicional e regular? Regular, né? No modelo tradicional regular, R$300. E aí me perguntam por quê da diferença. É por isso que eu expliquei. Ela não vai para um aterro classe 2A. Ela vai para uma triagem e para um beneficiamento. Ela não vai para um aterro porque ela não está contaminada com esses orgânicos que teve a contaminação ali no ponto viciado. E a operação da coleta também é diferente, né? Porque a caçamba ele deixou com um caminhão poli que é especializado em caçamba e a coleta é um caminhão específico. Porque quando você contrata uma caçamba, o seu pedreiro já carregou a caçamba. Aí o que esse transportador irregular faz? Descarrega na rua. Alguém tem que ir lá carregar de novo. Trabalho dobrado. Quando ela vai para o destino regular, ela vem direto e descarregada ali, dali o resíduo se encerra o ciclo. Então, temos uma economia clara aí no carregamento que é evitado e temos uma economia que ele vai para uma triagem, uma destinação diferente. Então, custa em média R$300 no mercado e a prefeitura custa, é absurdo, quase R$1.000 por caçamba. Ela gasta R$1.000 para limpar cada caçamba, não é cada ponto viciado, não. A gente vê por aí pontos viciados com 20, 30, 40 caminhões ali. Entendi. Isso provavelmente gera um custo de milhões aí para as prefeituras. Né? Alguma cidade gasta milhões com isso aí. E aí a gente tem um estudo, né, que você acabou de dizer sobre quanto custa limpar um descarte irregular. E aí a gente tem várias estimativas quando a gente foi criar o sistema, e essas estimativas elas falam mais ou menos quantos transportadores tem na cidade, quantos destinos finais, e a partir daí a gente consegue estimar a quantidade de caçambas daquele município também pela quantidade estimada de resíduos emitidos por habitante dia, né, que é aquele número de 1,4 que a gente sempre fala nos podcasts. E aí, com isso,
Eu queria, Rafa, que você trouxesse aquele estudo que você tinha feito, quantos milhões mais ou menos custaria para a cidade caso ela fosse limpar todos os descartes irregulares. E aí, para a gente falar nesse estudo, queria que você discutisse em cima de uma cidade que tivesse 600 mil habitantes, tá? E aí tem um outro detalhe que é importante falar antes de você explicar isso. Nós temos uma estimativa que uma cidade que não cumpre as 5 etapas, a quantidade de descartes regulares é a mesma que a quantidade de descarte irregular. Ou seja, é quase que 50%. E aí eu queria que você aprofundasse aí nos números matemáticos, Rafa, por favor. Gustavo, é importante explicar que esse descarte irregular não é todo na via pública, não é todo na rua, tá? Na rua eu acho que é o extremo ali que o transportador chega ali, descarregar isso numa via pública ali, aí é o extremo tal. Uma grande parte do descarte irregular são aterros clandestinos, chamam de bota fora. Essa é uma grande parte do descarte irregular. E também é importante dizer que cidade que não tem regulamentação tende a ter muito, a gente diz aí meio a meio, né? Mas tende a ter esse número grande porque o empresário, muitas vezes, ele é forçado não jogar na rua, porque aí, como eu disse, é um extremo. Existe muito, tem cidades aí com 3 mil pontos viciados, mas esse é o extremo. Agora, tem uma grande parcela de transportadores que recorrem a aterros clandestinos, a bota fora, porque a atividade direciona eles para isso. Não tem competitividade, eles não conseguem concorrer, eles precisam achar alguma solução, e esses bota-foras, muitas vezes, é a solução para eles. Você comentou aí, pediu um estudo em cima de uma cidade de 600 a 900 mil habitantes. Essa cidade gera, em média, 40 mil toneladas de resíduo de construção civil, tá? Que dá aproximadamente aí 10 mil caçambas mês. Dessas 40 mil toneladas, a gente estima que pelo menos 20 mil toneladas é descarte irregular, ou ponto viciado, que é descarte por via pública, ou aterro clandestino. E aí, quanto custaria em milhões? Você fez uma subdivisão, porque o que está em aterro clandestino, teoricamente, a prefeitura não teria que limpar, não entraria naquele custo, né? Não limpa, né, Hugo? Mas se você for entrar na questão de recuperação dessas áreas, é caríssimo, é uma fortuna. É muito caro. O ideal era recuperar essas áreas, mas dificilmente recupera, né, Hugo? Então, acaba não limpando essas áreas, mas o ideal era recuperar, sim, essas áreas. Se são irregular, por algum motivo tem ali, né? E aí são vários motivos. Às vezes tem uma área de preservação permanente, às vezes está na margem de algum rio. O ideal, sim, era recuperar essa área. Porém, isso não acontece na prática. Mas se você for pegar 20 mil toneladas, por exemplo, você falar quanto custa para limpar 20 mil toneladas, nós estamos falando aí de 4 milhões e meio, mais ou menos. 4 milhões e meio. Então, de reais para 20 mil. 4 milhões e meio mês, hein, pessoal, numa cidade de 600 a 900 mil habitantes. Óbvio que isso não, eu acredito que não limpam tal, porque geralmente são botaforas, aterros irregulares, que aquilo fica lá. Ali, exatamente. E você vê, se você for fazer um comparativo desses 4 milhões e meio versus o quanto custa para ele cumprir as 5 etapas que a gente fala, o custo é irrisório. Então, não é significante. Nada. Não tem como não escolher cumprir as 5 etapas. Não faz sentido economicamente falando. Não faz sentido. Então agora nós vamos para a sexta reação, né, causada pelas 5 etapas fundamentais dos resíduos, que foi um vídeo que nós fizemos no podcast anterior. Se você quiser assistir, basta você entrar no nosso canal do YouTube e ver o vídeo anterior a este. Gustavo, eu posso complementar uma coisa rapidinho? Pode, claro. Esses números que a gente acabou de falar, isso é uma estimativa, tá? A nossa empresa ela faz essas estimativas até para ver a cidade de atuação, tá? Então, ela é uma estimativa pela experiência que a empresa tem no mercado. A gente opera várias cidades. Inclusive, eu acho que eu falei até estudo, né, quando eu fui me referir. E, na verdade, são estimativas. A gente faz essas estimativas para poder atuar em algumas cidades. Então, são estimativas aí que
que são bem próximas. Próximas da realidade. A GRX, inclusive, faz muito essas estimativas para poder dimensionar sistema. Inclusive, a gente visitou algumas cidades onde a gente levou essas estimativas e quando o agente da prefeitura contava para a gente qual que era a realidade, batia muito, com uma margem de erro muito baixa. Eu perguntava até como é que a gente sabia disso. Isso, e a gente não quer falar isso tudo justamente para não parecer que, enfim, tem alguma coisa ali... Tem até um estudo que as empresas fizeram do grupo, mas isso é um estudo interno para ela poder atuar nas cidades. Então, são bem próximos à realidade, tá? Mas isso tem que deixar bem claro que tanto o preço de destinação tal varia de região por região, a quantidade de resíduo gerado por habitante também varia de região por região, mas essa é uma média. É um parâmetro para a gente ter por onde caminhar, né? Para onde visualizar. Pessoal, então vamos lá para a sexta reação causada, né, pelas 5 etapas fundamentais, que é a melhoria da saúde municipal, né? E aí o Hugo tem uma estimativa relacionada a isso, sobre o saneamento versus a economia. E aí, Hugo, eu queria que você compartilhasse com a gente essa estimativa. Esses números que a gente tem foram adaptados para a nossa realidade por dados da Organização Mundial de Saúde, que fez um diagnóstico geral do mundo todo, né? E chegou-se à conclusão que aqui no nosso país, para cada real investido em saneamento básico, geraria uma economia de R$ 4,00 gastos no sistema de saúde, principalmente o público, né? Lembrando que, falando mais especificamente aí no caso dos resíduos da construção civil, eles são uma fonte quando depositados de maneira irregular, é uma fonte geradora de inúmeras doenças. Eles provocam surgimento de vetores, de roedores, escorpiões, acúmulos de água parada, onde você vai ter todos aqueles problemas transmitidos pelos mosquitos que de 2, 3 anos... o nosso país, que havia conseguido eliminar algumas das doenças, como febre amarela, retomou-se isso, essas doenças ressurgiram de uma maneira mais intensa e principalmente nos grandes centros. Antigamente você tinha até, se ouvia muito falar disso em áreas norte, nordeste, a febre amarela seria mais típica de Amazônia, esse tipo de coisa. E quando a gente menos esperou, essas doenças estavam ocorrendo nos grandes centros. Em São Paulo, teve que fazer diversas campanhas, tudo. Um outro agravante é que quem mais sofre com essas doenças causadas por falta de saneamento são as crianças e os idosos. E as crianças e os idosos, devido ao grande número de internações dessa camada da população, o custo para tratamento e a internação eles são muito mais caros, são muito mais longos do que para um adulto numa fase normal da vida. Eu tenho um dado aqui do Instituto Trata Brasil, de 2015, porque depois não foi feito mais nenhum estudo, que em 2015 o Brasil gastou 1,5 bilhão de reais apenas para tratar pessoas com doenças relacionadas à gestão inadequada de resíduos. Quando você fala, e isso é um dado real, né, de Abrecon, de Abrelp, que a geração do resíduo da construção civil e é muito superior à geração do resíduo domiciliar, por exemplo. Então, você imagina quanto desse 1,5 bilhão foi, em 2015, foi usado para tratar essas doenças relacionadas. E outra coisa, em 2015, nós tínhamos um crescimento da construção civil que estava no auge. Houve depois uma caída, uma queda, está retomando. Mas a geração do resíduo da construção civil não teve queda. Pelo contrário, vem aumentando ano a ano. Então, você imagina, 2015, nós estamos em 2019, isso já passou dos 2 bilhões, muito fácil. E aí a gente encerra, então, o porquê que as 5 etapas ajudaria nessa sexta reação. Agora a gente vai para a 7ª reação e vamos com o Hugo de novo, que é a recuperação de áreas degradadas como pontos viciados, Hugo.
E aí eu queria que você novamente nos elucidasse aí por que acontece isso. Na verdade, o que ocorre é assim, hoje a gente até, voltando lá de Suzano, passamos o pessoal fala de bota fora, né? Mas é que bota fora é meio complicado porque existem botaforas legalizados, né? Que a prefeitura institui uma área de bota fora, mas é uma coisa controlada. Então, o descarte irregular nessas áreas, que seriam aterros clandestinos ou áreas de bota fora não regulamentadas, e sem tratamento nenhum, ela começa a degradar. Normalmente são áreas invadidas ou áreas que estão lá abandonadas, não se tem o proprietário não é localizado, às vezes está em herança, está em inventário, o terreno está lá esquecido numa área estrategicamente muito boa para os transportadores que têm essa prática. E o que acontece? Com a ganância, vamos dizer assim, deles continuarem com essa atividade irregular, eles começam a avançar num terreno que era um terreno relativamente sem vegetação, sem arborização, e eles vão avançando e vão destruindo tudo isso. A maioria das vezes existem córregos de água perto, eles vão acabar sendo assoreados, vão começar a provocar inundações, enchentes em áreas que antes não ocorriam, além dos outros vetores que a gente já falou no outro tema. E aí, para você fazer uma recuperação de uma área dessa, volta mais ou menos naquele cálculo que o Rafa falou. Você vai ter que ir lá limpar essa área. Então, se aquele cálculo que o Rafa falou, a gente mentaliza muito assim, o ponto viciado pequeno, que é numa rua, numa avenida, no centro da cidade, essas áreas um pouco mais próximos de áreas rurais, isso é imenso, é uma quantidade a perder de vista. Então, o custo que ali seria X, você pode multiplicar, às vezes, até por 100x para recuperar uma área dessa. E mesmo depois, você vai ter que fazer um tratamento do solo, porque você não vai saber o que estava junto com esses resíduos. Nós estamos tendo um problema que vem se agravando de um tempo para cá, que é com as telhas de amianto, que de uma hora para outra ninguém pode mais receber telha de amianto. Eu tive exemplo com um amigo meu que foi levar telhas de amianto num ponto de entrega voluntária, não conseguiu entregar em nenhum naquele município. Hugo, exatamente, cidade que não tem regulamentação não atrai destino. Não. E aí empurra o empresário para dar essas soluções. Uma vez, Gustavo, você falou o seguinte: olha, mesmo que não tenha regulamentação, o resíduo é gerado, não é? É gerado. O pessoal dá um jeito nele, dá um jeitinho. Por quê? A cidade não tem regulamentação, não vai atrair soluções inteligentes, não atrai destinos. Se não atrai destinos, fica favorável aí esse empresário que está ali recorrer a esses aterros clandestinos. Então, é óbvio que não justifica, mas parece que a cidade empurra o empresário para fazer isso. Porque se perguntar para ela qual a solução desses resíduos gerados, ela não tem. Ela não tem porque não tem destino. Ela não tem porque não tem destino final. E só para deixar claro aqui, o tema do nosso podcast são 12 reações positivas. Então, tudo que nós estamos elucidando aqui, contando, é o que não vai existir na prática cumprindo as 5 etapas. Então, tudo que o Hugo está dizendo aqui é o que não vai existir, é o contrário. É que a gente está tão acostumado a falar dos problemas o tempo inteiro que às vezes até dá uma confusão aqui no podcast, mas é justamente isso. A gente está contando aqui tudo que acontece de problema na prática que vai deixar de existir. E são reações positivas, Sim. que é deixar de existir o que a gente está falando. Provavelmente não vai precisar recuperar a área degradada. Não, daqui uns anos. Se a cidade você tiver... vai ter um trabalho de recuperação de uma área que não vai receber mais nada. Então, o que vai acontecer? Isso. Se o município tem 2, 5, 10 áreas, ele, em determinado momento, acabou com aquilo. Hugo, e aí, também, uma solução aí a médio prazo, uma solução a médio prazo que eu acabei pensando agora, a cidade vai lá, se regulamenta, ela tem essas áreas hoje, elas têm essas áreas degradadas, né? E aí ela vai, cumpre as 5 etapas,
funciona muito bem, começa a economizar dinheiro, porque ela não limpa dessas áreas degradadas, ela deixa ali meio que embaixo do tapete, né? Porém, jogou numa rua, numa avenida, tem que limpar, não tem jeito, né? Como é que o pedestre passa, o carro passa, etc. Tal, isso tem bastante. Então, a cidade, cumprindo as 5 etapas, combate esse descarte irregular, certo? Sobra dinheiro, talvez com esse dinheiro que sobra, ela recupera essas áreas degradadas. E a médio prazo, a gente tem a solução concluída. Temos o problema resolvido. Sim, perfeito. Até para você ver, como a gente já comentou algumas vezes, que esse assunto é matéria recorrente nas mídias, principalmente nas televisões, todos os dias. E a última que a gente teve acesso, que você me mandou, Rafa, as outras matérias até então eram uma rua, uma avenida embaixo de um viaduto. Essa última foi um negócio impressionante. Eles pegaram uma região de São Paulo, aquela região inteira. Perfeito. A repórter ia andando de rua em rua e uma rua pior que a outra. Tem algumas dessas áreas que são aterros clandestinos, tal, que se tivesse regulamentação, eles poderiam ser aterros licenciados, por exemplo, de solo, por exemplo. Sim. De resíduos que não beneficiam tal solo, tal, até beneficia, tal, mas ele favorece o aterro porque precisa fazer correção em alguma área. Aí não tem regulamentação, o cara não tem como licenciar para essa atividade, o que ele faz? Já que ele não tem licença, ele recebe solo, gesso, madeira, plástico, metal, classe 1, telha de amianto. Não tem regulamentação. E deixa o parquinho pegar fogo. E esse cara poderia ser um aterro de inertes, cara. Ele poderia ser um aterro de inertes regularizado. Então, cara, o problema está na falta de regulamentação. E muitas vezes, Rafa, nesses casos, achar quem detém o título da área. Não, perfeito. Então perfeito, o pessoal fala, aqui não é terra de ninguém, vamos jogando. Quando muita consegue chegar até a pessoa, às vezes mora em outro estado, nem imagina o que está acontecendo. E talvez esse cara até entrou com a intenção de fazer um aterro regularizado. Mas não tem como regularizar, não tem regulamentação. Então, quando você fala regulamentação, só cortando, é as 5 etapas, né? São as 5 etapas cumpridas, né? Não só a legislação. Isso. A regulamentação, a legislação é uma das etapas. Porém, para funcionar, tem que ter as 5. Tem que ter as 5. Nenhuma tirou uma das 5 lá, não funciona. A gente discutiu bem isso no podcast. O sistema sem o resto não funciona, a legislação sem o resto não funciona, o destino principalmente não funciona, comunicação não funciona sozinha e continuidade muito menos. Perfeito. Então, a gente achou o foco do problema. A gente achou o foco do problema, a falta das 5 etapas. Exatamente. O sistema segue o conceito de economia circular. Ele tem que fechar, tem que estar o círculo fechado. Se faltou uma, não funciona. Exatamente, tem que ter todos os braços dele ali para fazer com que ele funcione. Então, legal. Essa foi a 7ª reação, recuperação de áreas degradadas como pontos viciados e aterros clandestinos. E agora nós vamos para a 8ª reação, que é a geração de empregos. Tá? E aí o Rafa tem algumas estimativas também. Por quê? Essa geração de empregos, óbvio que deve ter algum impacto ali de geração de empregos na prefeitura, porém, o principal impacto nessa geração de empregos, a principal reação, ela acontece no mercado privado. Porque quando você cumpre as 5 etapas, tem um mercado mais regulamentado, você atrai destinos, e logo, se você atrai destinos e você tem, teoricamente, uma demanda maior, você atrai transportadores mais regulamentados. Logo, teoricamente, esse transportador ele também tem empregos mais formalizados, né? Porque o cara que quer trabalhar da forma correta, teoricamente, isso se reflete no RH dele também. E aí, Rafa, eu queria que você estimasse novamente, né? A gente gosta de usar o exemplo da cidade de 600 mil habitantes, porque nós temos muitas cidades que nós estamos conversando nesse porte. E aí eu queria que você desse uma estimativa, né, de quanto você acha que gera de impacto, se você consegue trazer alguns números aí. Uma cidade de 600 a 900 mil habitantes, cidades de 600 a 900 mil habitantes, elas geralmente precisam ter 60 transportadores, porque se gera 40 mil toneladas, a gente precisa de mais ou menos 60 transportadores e precisamos de pelo menos 10 destinos. Destinos esses que são aterro de inertes, são áreas de transbordo e triagem, principalmente, a maior parte deles, e pelo menos umas 2 usinas de reciclagem. Então, nós teríamos aí pelo menos umas 8 áreas de transbordo e triagem, um aterro de inertes
e 2 usinas de reciclagem, uma ou 2 usinas de reciclagem. Considerando aí que uma área de transbordo e triagem para esse porte aí, para receber essa quantidade, dividindo aí nas 8 áreas, vamos ter aí aproximadamente de 10 a 15 funcionários por área. Uma usina, aproximadamente 20 funcionários por área. E as transportadoras também é por volta de 10 funcionários por transportadora. Então, uma média aí de 15 funcionários por atividade aí? Uma média de 10 funcionários, 10 a 15 funcionários. 10 a 15 funcionários. A gente falou em quantas empresas? Nós estamos falando com 70 envolvidos aí, 10 destinos e 60 transportadores. Legal. Obviamente que naquela cidade possivelmente já existia alguns destinos e já existia alguns transportadores, porém a tendência é que você tenha muito mais empregos formais, né? Vai atrair destino. Essa cidade tem pouco destino, com certeza. Vai atrair destino. Os destinos são a via pública. A via pública é o único funcionário que vai lá limpar, é o operador da prefeitura e o motorista da prefeitura, e custa uma fortuna, né? A gente já falou disso aqui. E atraindo empresário, atraindo destino, você gera emprego naquela região. Então, essa foi a 8ª reação que as 5 etapas causam no mercado. E agora nós vamos para a 9ª reação, que é a otimização da fiscalização. E agora eu queria comentar um pouco. Se vocês tiverem algum complemento, vamos que vamos. A otimização da fiscalização dá-se com a 3ª etapa que nós falamos no último podcast. Com tecnologia, você consegue ter uma fiscalização muito mais eficaz. Por exemplo, o próprio GRX ele gera rotas de fiscalização de forma automática. Nós temos alguns algoritmos dentro do sistema que, a partir de denúncias ou CTR vencidos, ele gera rotas inteligentes e com alta eficiência, vamos dizer assim, para que o fiscal consiga rodar o menor trajeto possível fiscalizando aqueles CTRs que estão irregulares ou aquelas denúncias. Então, existe uma otimização gigantesca. Eu nem sei estimar quantas pessoas a gente economiza aí com essa rota inteligente, né? E aí você... Seria impossível fiscalizar todo esse plano sem sistema. Seria impossível, por isso que é difícil estimar. É difícil estimar, e aí a gente pode falar assim, nossa, você está tirando o emprego de algumas pessoas. Na verdade, não, porque a prefeitura ela tem falta de recurso de pessoas para fazer esse tipo de trabalho. Não teria outra forma, é inviável. Mesmo que a gente quisesse contratar centenas de pessoas para fiscalizar em tempo real tudo, não conseguiria fazer o que o sistema faz. Veja, hoje como que funciona o controle de transporte de resíduos? É um documento, como o próprio nome diz, chama CTR, Controle de Transporte de Resíduos, que é um documento impresso, né, na maior parte das cidades que não tem sistema. É um documento impresso que ele anda, que ele caminha junto ali com... Ele está junto com o motorista ali, com o caminhão, com a carga, tá? Uhum. Como o empresário é obrigado a dar aqueles jeitinhos, obrigam ele a dar esse jeitinho, isso é uma mão na roda para ele. Ele imprime um documentinho desse daí e roda o ano todo com ele, cara. Inclusive, você tinha até um exemplo, né, que você tinha contado sobre esse caso, né? Que tinha um transportador que rodava com o mesmo CTR impresso aí por vários e se alguma fiscalização parar, ele vai mostrar e ponto. O CTR está ali. Agora, quando o cliente dele exige, ele vai lá, valida um ou outro tal. Infelizmente, é assim que acontece. Esse transportador muitas vezes é obrigado a tomar essas atitudes porque a atividade está sendo tocada dessa maneira. Então, é inviável qualquer tipo de fiscalização que não seja via o sistema. Então, a gente falou aqui de otimização de fiscalização. Eu não vejo, seria impossível fiscalizar de forma manual, né? Com a eficiência do sistema de forma manual. Aqui, só em cima desse tópico, a gente poderia apresentar o GRX inteiro, porque o GRX inteiro tem várias defesas do porquê que otimiza a fiscalização. Uma delas é a criação de rotas inteligentes. Agora, se você passar para outras funcionalidades dentro do sistema, a gente vai encontrar diversos recursos que ele oferece para otimizar a fiscalização. A outra otimização são as telas de monitoramento, né, onde um funcionário dentro da prefeitura ele consegue visualizar em tempo real tudo que está acontecendo na cidade.
em tempo real. Então, ele está visualizando quantos CTRs tem ali, quantos destinos cadastrados, dividido por ecopontos, por aterros de inertes, por usinas e por ATTs. Ele consegue visualizar todos os CTRs emitidos e seus respectivos status. Ele consegue filtrar isso também. Inclusive, eu vou colocar alguns prints aqui no podcast para a pessoa deixar mais ilustrado o que eu estou dizendo aqui. Então, sem dúvida nenhuma, a otimização de fiscalização é uma grande reação causada pelas 5 etapas, especificamente pela terceira etapa, que é a implementação do sistema de CTR eletrônico antifraude com o sistema de radiofrequência da GRX. Ok? E agora vamos... Pode complementar? Gustavo, eu vou dizer aqui uma coisa. Às vezes as pessoas acham que os transportadores e os destinos estão preocupados com essa tecnologia. Eles não veem a hora dessa tecnologia chegar, tá? Não vem a hora. Uma preocupação de algumas cidades. Você diz? Os transportadores e os destinos que estão ali naquela cidade que está cumprindo as 5 etapas, algumas pessoas podem achar que eles estão preocupados, que eles não estão gostando dessa solução. Eles estão sim. Isso vai fazer a atividade deles ter valor. Hoje eles são muitas vezes obrigados a não trabalhar da maneira correta. Né? Óbvio que descarregar na via pública isso é um extremo. Isso daí é uma parcela de transportadores. Aí estamos falando do extremo. Mas muitas recorrem ali a aterros que não são licenciados, às vezes, porque não tem regulamentação a cidade e o resíduo está sendo gerado ali. Que é o meio termo, né? O melhor dos mundos é ele descartar num destino regulamentado. Vou falar aqui o melhor dos mundos. Vamos falar de um exemplo de uma cidade de 600 a 900 mil habitantes. Na hora que cumprir as 5 etapas, na hora que estiver cumprindo, o mercado fica sabendo, já começa a abrir a ATT e usina. Já começa por aí. As ATTs para ajudar na logística desse transportador, então ele vai ter um ponto de recebimento mais próximo. Ele não está tendo preocupação ali com fiscalização, com descarte regular, porque ele tem local adequado para descarregar. O cliente dele está recebendo certificação, então o gerador está com segurança ali também. Abrindo a TT usinas, isso é o melhor dos mundos. E só que para atrair a TT usina precisa de regulamentação. Ninguém vai abrir uma usina de reciclagem de resíduos onde não tem regulamentação. Não vai chegar resíduo. Não dá. Como eu sempre digo, não dá para concorrer com ponto viciado. Como a cidade quer ter destinação se não tem regulamentação? Não tem como. Então agora nós vamos para a 10ª reação de mercado causado pelas 5 etapas fundamentais, que é a geração de receita. Esse é um assunto polêmico e antes até de falar no podcast a gente estava discutindo isso, Rafa, e você tinha isso muito claro dentro de você, né, sobre a justiça mesmo, né, do negócio, que quem tem que ser punido é quem faz um trabalho errado e por aí vai. E aí eu queria que você, Hugo, pudesse elucidar isso também, por gentileza. Eu gostaria de falar um pouquinho assim, o empresário, quando abre uma empresa ali, quando ele abre uma empresa numa cidade e tal, e vai pedir um licenciamento ambiental, por exemplo, a cidade, eu acho que de alguma maneira deveria agradecer, falar obrigado aí por arriscar, por investir aqui na cidade e tal. Isso a gente sabe que é uma dificuldade enorme e tal. Porém, ele tem que cumprir regras, ele não pode prejudicar ninguém com a atividade dele. Ele tem que fazer a atividade dele de forma saudável. Então, a geração de multas é necessária para fazer que cumpra a regra. Porque senão não adianta você colocar a lei e não acontecer nada com aquele cara que está fazendo errado. Né? E parece, muitas pessoas imaginam que o GRX é o vilão dos transportadores, é o herói dos transportadores. Não é o vilão, é o herói. Tá? Os transportadores hoje são obrigados a muitas vezes não fazer da forma mais adequada. Eles tentam fazer da mais adequada possível. Eu conheço muitos que fazem o melhor possível. Só que esse melhor possível está longe de ser o adequado. Hein, Hugo, você poderia complementar, por favor, sobre a geração de receitas? Como isso acontece na prática? Que tipo de multa esse cara recebe? Enfim, se puder... Bom, só também complementar uma coisinha aí na fala do Rafa, porque se eu fosse um transportador e eu tivesse a opção de escolher se eu gostaria de ser fiscalizado por um sistema com uma alta tecnologia, praticamente isento de erros, ou um fiscal humano,
eu não tenho dúvida que eu gostaria de ser fiscalizado pelo sistema. Porque a nossa... A educação do nossos... Pode falar direto o que você está pensando. É lógico, a educação do... A gente corta, Hugo. Não, a educação dos nossos... A educação do brasileiro, a mania de fazer... O jeitinho do brasileiro conseguir, ele leva às más práticas de ambos os lados. Se alguém é corrompido, é porque alguém corrompeu. E se eu aceito ser corrompido, eu também sou conivente com a operação irregular. Ou seja, qual é o volume de dinheiro que deixa de se arrecadar, ou qual a quantidade de ações que não resultam em nada, porque vamos ali, a gente se acerta e deixa para lá e tudo bem. Então, quem alimenta o sistema errado também está errado. E o sistema errado que eu falo é o sistema humano, vamos dizer assim. E o sistema da GRX, o cara não vai ter essa possibilidade. Quem que ele vai tentar subornar? Não tem. Gustavo, eu gostaria aí de verificar aí para você colocar na agenda aí, a gente convidar aí transportadores mais fora. Eu passo sempre nos podcasts a visão dos transportadores e destinação, tá? Essa destinação seja área de transbordo e triagem, seja usina, seja aterro de inércia, eu passo sempre essa visão. Mas chamar até mais transportadores para deixar claro isso que eu estou falando, que a GRX é o herói e não o vilão deles, tá? Uhum. Porque também não podemos ter um sistema que tem brechas também. Porque o que ocorre? Tem muitos transportadores, esses que eu digo que fazem o melhor possível, só que isso está longe de ser adequado. Esses, quando saiu alguns sistemas, tiveram ânimo, falaram nossa atividade vai se valorizar tal. E ali depois descobriram algumas brechas nesse sistema e novamente voltou a estaca zero, tá? Então, seria legal aí a gente, sim, se você puder colocar na pauta aí para ter alguns transportadores discutindo com a gente aqui na mesa, vai deixar muito claro isso para todo mundo aí que é o herói da maior parte das empresas. Legal. E complementando aí a sua pergunta, Gustavo, a geração de receita. Infelizmente é assim também, por cultura brasileiro, que ele só corrige uma ação errada que ele sabe que está errado se mexerem no bolso dele. Então, os irregulares eles vão demorar para perceber que é muito melhor para a empresa dele, para o meio ambiente, para o município, para tudo, se adequar e estiver trabalhando dentro dos cinco etapas. 5 etapas do processo todo. Do que ficar pagando propina e aí a prefeitura vai e notifica. Essa notificação nem sempre chega, aí notificou, dá um prazo, aí vem a multa, o valor de multa normalmente é defasado, então é muito complicado isso. Hugo, falando de geração de receita, como o Gustavo disse, é polêmico e tal, mas vamos fazer uma análise. A cidade, estando regulamentada, cumpriu as 5 etapas, tem destino, atraiu destino, então tem destino ali, destinos ali adequados para o transportador, adequados que eu falo com viabilidade na logística, próximo a ele e tal, porque essas 5 etapas atraiu destino. Isso é fato. Fez as 5 etapas, vai ter destino lá. Se a prefeitura, qualquer prefeitura que cumprir as 5 etapas aqui, eu mesmo vou instalar destino lá. Isso é fato, tá? Então, cumpriu as 5 etapas, tem um destino garantido pelo menos, tá? Mas vai atrair vários. Então, uma cidade que cumpriu as 5 etapas, com destino adequado, o transportador vai e comete ali, faz um descarte irregular. Ele prejudicou alguém diretamente? Sim, ele primeiro está prejudicando o município, está prejudicando a população, está prejudicando aquele que trabalha. Então os concorrentes dele também. Então é bem óbvio que ele está prejudicando muito ainda. Inclusive, aqueles bilhões que você falou lá está saindo do bolso da população. O mais perceptível que ele não consegue entender está prejudicando ele mesmo. Está desvalorizando a empresa dele. Então, enquanto ele prejudica ele mesmo, tudo bem. Agora ele está prejudicando muita gente. Eu diria que
Tá prejudicando o planeta aí. Tá. Então eu diria que eu diria que esse cara está errado. Totalmente. E se ele está errado, tem que ter uma penalidade. Sim, Qual é a senão- penalidade? Ele cometeu um crime? Talvez o crime ambiental se enquadra, né? Pode ser. Isso é, talvez não, se enquadra. Então não é só geração de multa, ele cometeu um crime ambiental, É. inclusive. E se cometeu uma penalidade, aí tem que analisar cada legislação e tal, é multa. Não, No o mínimo, cara errou, tem ele, outro caminho. ele prejudicou muita gente. Então, apesar de ser polêmico, no mínimo multa. É necessário. é necessário e justo, né? Pessoal, então agora vamos para a 11ª reação, a penúltima reação, que é a criação de um Big Data para um melhor planejamento. O que acontece é que, visitando várias cidades, a gente identificou logo de cara, nas 3, 4 primeiras cidades, que essas cidades elas não tinham informação alguma. Então, quando a gente visitou essas cidades primeiramente, eu e o Hugo perguntava para o secretário do meio ambiente, ou enfim, para os funcionários que ali estavam, e perguntávamos para ele, olha, quanto que você acha que tem de descarte irregular na cidade? Não sei. Quanto você acha que você gasta para limpar? Não sei. Quanto CTR? Não sei. Então, esses caras não têm dado nenhum. Por que ele não tem dado nenhum? Porque não tem sistematização. Não tem um sistema. Ninguém vai ficar planilhando ali na unha quantos descartes irregulares foram encontrados naquele determinado mês. E quando você cumpre a terceira etapa, que é a etapa do sistema, você causa essa reação, que é a criação de um Big Data. O que é um Big Data? É um grande volume de informações que, quando cruzados, te trazem insights importantes. Então, com essas informações de quantidade de CTR, quantidade de denúncia, quantidade de fiscalização, quantidade de uma série de informações de forma ordenada e organizada dentro do sistema, você começa a tirar insights, você começa a planejar a cidade de forma melhor, né, com esses números. Pode falar. Algumas ações feitas na nossa produção, isso falando da usina, só foi possível porque a gente tinha dados na mão. Então, a prefeitura, com informação do que está recebendo, como está recebendo, o que está sendo feito, ela cria soluções aí. E o mercado evolui. Exatamente. E a gente vê, inclusive, as maiores empresas do mundo hoje são empresas que manipulam dados. Manipulam, que eu digo no bom sentido, né? Que detêm dados na mão para poder tirar insights muito importantes, né? O próprio Google, a Apple, enfim, várias empresas. E isso tem que ser refletido na fiscalização também. Né, no planejamento da cidade, aliás. Não só na fiscalização, mas no planejamento da cidade como um todo. Quando a cidade tem dados na mão, ela consegue, com certeza, tomar melhores decisões, ter insights melhores, consegue gerar economias absurdas, consegue organizar aquela bagunça. Então, essa é uma reação que, de fato, é muito importante, né, a criação do Big Data para o melhor planejamento do município. Então vamos lá para a 12ª reação para finalizar o nosso podcast, que é a utilização do agregado reciclado, diminuindo o custo da construção civil e contribuindo para diminuir o déficit habitacional. O Rafa vai falar sobre isso, mas Hugo, você inclusive que sugeriu essa 12ª reação, e eu queria a sua opinião. Perfeito. Porque vai diminuir o custo, ninguém melhor do que o Rafa para explicar toda essa cadeia, esse pensamento e a diminuição do déficit habitacional. Você tem construtoras hoje que ganham fortunas nos famosos programas do governo, aí, Minha Casa, Minha Vida, esse tipo de coisa. Aí vocês passam a imaginar, a partir do momento que tem um material que possa ser utilizado na construção dessas moradias a um custo menor, as construtoras menores vão poder entrar e participar das licitações. Então, esse mercado de construção vai para esse tipo de moradia, vamos dizer, esse é um exemplo, serve para qualquer tipo, mas esse tipo de moradia, onde o déficit habitacional é mais sentido, ele vai se abrir para todos os empreiteiros, as construtoras pequenas, médias e as grandes que já estão, mas elas estão na mão das grandes, é uma espécie de cartel. Então, o que acontece? É uma comparação com o que acontecia com a coleta de lixo domiciliar em São Paulo. Ficava na mão de 2 ou 3 sempre, era aquele cartel. A partir do momento que a prefeitura começou a criar mecanismos para outras empresas
participarem, ela conseguiu fracionar o mercado, ela teve um aumento na sua qualidade do serviço muito melhor. O mesmo exemplo, a mesma maneira tem que ser feita nisso. Tem que incentivar com políticas públicas que incentivem a construção do agregado, principalmente nesse tipo de moradia, para poder ir diminuindo esse déficit habitacional. Então a gente pode concluir que o mesmo dinheiro que essa construtora que constrói com agregado natural iria fabricar determinadas construções, ela conseguiria fazer mais casas com agregado reciclado, porque o agregado reciclado custa menos. E aí logo tira esse insight do porquê que tem a diminuição do déficit habitacional. E aí, Rafa, se você puder explicar, né, por que diminui o custo, a gente acabou de falar, mas por que exatamente que é mais barato? Veja, o agregado reciclado, ele pode ser mais barato, e geralmente é mais barato, porque a gente falou lá em cima de logística reversa. Isso é um fator. Hoje o transporte ele tem um custo muito significativo em qualquer produto, e não é diferente nos agregados da construção civil, sendo que são produtos pesados, tal, com complexidades de transporte. Então, como a gente pode utilizar a logística reversa, já temos aí um grande ganho. Ele também usa como matéria-prima o resíduo, tá? E agregados reciclados, por exemplo, feitos com resíduos classe A, resíduos de concreto, argamassa, por exemplo, nos dão uma areia muito similar à areia industrial, que é uma das melhores areias para a construção civil. Eu vou contar aí, vocês falaram alguma coisa e me lembrou um outro... Lembra, eu falei aqui no começo que tem algumas coisas que chamam a atenção lá na empresa, que a gente fica muito feliz. Então, chama atenção tal, e eu vou contar um pouco aqui. Teve uma obra que ela era uma obra de um sobrado, se eu não me engano, ou eram 2 sobrados, um de frente para o outro e tal, e eles iam fazer o reboco da parede. E reboco usa muita areia, né? Muita areia e tal. E eles fizeram areia, todas com areia reciclada. O dono da obra falou para a gente o seguinte, que com a economia que teve, ele conseguiu fazer a textura e o churrasco para o pessoal da obra. Ele falou que fez toda a textura e o churrasco. E o churrasco da foi obra. Importante. O churrasco foi importante. Foi. Então, é claro que isso diminui o déficit habitacional, porque você consegue economia e construir mais, ou fazer... e aí também, isso também contribui com a geração de emprego. Aí. O cara da textura ganhou uma obra. Hein? Sim. Exatamente. E o cara do churrasco também. Se ele contratou alguém, ou o açougue. O açougue. O açougue ganhou também. O açougue ganhou com isso. Pessoal, então essas foram as 12 reações de mercado causadas pelas 5 etapas fundamentais dos resíduos da construção civil. Essas 12 reações são as principais reações ocorridas provenientes de cidades que vão cumprir as 5 etapas. Isso é muito importante deixar claro. Então, aqui nós trouxemos vários pontos negativos e aí você tem que fazer uma interpretação, obviamente, de que esses pontos que discutimos aqui, eles não vão acontecer mais caso a cidade cumpra as 5 etapas. Lembrando, Gustavo, que um ponto negativo seria a recuperação de áreas degradadas. Aí falou, olha, não vamos ter recuperação. Mas aí eu citei um exemplo lá, que com a economia do dinheiro de gasto das vias, recuperar área degradada. Então, também é um ponto positivo aí, tá? Sim, lógico. E aí... Mas, na verdade, todos os pontos negativos, creio eu, que ficou bem claro que eles são negativos porque não existe a má gestão. E todos eles, porque não se cumprem ainda as 5 etapas. 5 etapas. Gustavo, vou te fazer uma pergunta aqui, porque eu sempre dirigi empresa privada e estou com uma dúvida aqui. Depois desse conteúdo, dessa aula que tivemos aqui hoje, dos 12 benefícios que são muito impactantes, né, positivo, por que não cumprir as 5 etapas? Se fosse comigo, eu como diretor de uma empresa privada, eu fecharia esse negócio agora. Cara, não tem porquê, né? Não tem, assim. Se eu for buscar aqui e falar que tem uma resposta, eu tô mentindo. Gente, olha. Eu também não achei. Né? Depois eu não achei. Beleza. Novamente, isso que a gente está fazendo aqui valida a descrição, inclusive, de um vídeo que eu coloquei no YouTube. Assistir o podcast da GRX é como ir para uma prova sabendo todas as perguntas que vão cair lá. Por quê? Todo esse estudo que a gente está fazendo, a gente está entregando de mão beijada. Basta o cara assistir esse podcast
para se convencer do que a gente está falando aqui. Não tem como. O Rafa, ele resumiu esse podcast, inclusive vai virar um trecho de um vídeo muito importante que vai estar lá no nosso Instagram. Sabendo de todos esses 12 benefícios, a gente está mostrando aqui os 12, contando um a um, provando aqui com dados, histórias, que inclusive acontecem no dia a dia das empresas do Rafa. Por que não fazer, cara? Essa foi a melhor pergunta do podcast. Qual a lógica da prefeitura não pegar amanhã e começar a trabalhar em cima dessas 5 etapas? A gente está entregando tudo de graça para o cara, a informação. É só ele fazer. Sim, se fosse comigo, como eu disse, eu fechava agora. Então, pessoal, vamos encerrando por aqui. Nós conhecemos, então, nesse podcast, as 12 reações de mercado causadas pelas 5 etapas fundamentais do resíduos da construção civil. Se você não assistiu esse podcast, basta voltar um vídeo anterior a esse, a gente gravou na semana passada, explicando as 5 etapas fundamentais. Hugo, boa noite e até o próximo podcast. Boa noite, até o próximo. Rafa, boa noite, até o próximo podcast. Boa noite. Valeu, Hugo. Valeu, Gustavo. Valeu, abraço. Por trás de todos esses benefícios, o sistema ainda cria um Big Data ambiental para que a Secretaria do Meio Ambiente passe a conhecer de forma profunda a operação do resíduo na cidade. GRX Waste Track. Uma das soluções GRX para cidades mais inteligentes.